Rapaziada, fazer um videozão assim sobre faturamento, mas sobre o total do mês de junho. Nós estamos no julho 27, né? Na verdade é o mês de julho, né? Começou lá no final de junho, que eu comecei a trabalhar um pouco mais focado, depois do término do meu casamento. E aí começou a sobrar mais tempo para dedicar direito, né? Para trabalhar direito. Não tô culpando, mas acabava que eu perdi o foco no relacionamento, a pessoa também não me ajudava muito. E acabava que eu não estava conseguindo trabalhar um tempo satisfatório que desse para cobrir as despesas, né? E aí esse mês de junho já foi um pouco diferente. E teve dia que eu não consegui trabalhar, teve dia que eu trabalhei, fiquei esgotado, fui pra casa, acabei dormindo, perdi metade do dia ou até mais. Mas olha só, mês de julho é um mês ruim, né? Então, mas eu peguei parte de junho, que ainda o pessoal ainda não tava de férias, né? Finalzinho de junho. O começo de julho, o pessoal ainda também não tá de férias, tem as festas juninas e tal, festas julinas, enfim. Total, na Uber foi 7.500 faturado. E na 99, 600 reais, 600 e pouquinho, até mais, mas eu arredondei para baixo. Na Uber também eu dei uma arredondada para baixo, porque deu mais de 7.500. Mas 7.500 faturado na Uber e 600 faturado na 99. Então no mês de julho, até o dia 27 hoje, até dia 26, né, na verdade, do dia 29 ao dia 26, que dá 4 semanas, foram 8.100 reais faturados. Aí tem as despesas, né? Eu não consegui compreender direito se tira as taxas, essas taxas de passe da Uber, né? Eu teria até que fazer a conta para ver direitinho se tira a taxa. Mas, exemplo, combustível, eu costumo fazer a conta de 33%, né? 1/3 de tudo que eu ganho é combustível. Mas do jeito que eu tô dirigindo desde o começo do mês, eu acho que eu tô fazendo até uma média um pouco melhor. Então eu acho que eu não tô gastando esse 1/3. Mas eu preciso detalhar também, fazer a conta certinha para não passar batido, né? Mas digamos que fosse 2.700 de combustível, né? E aí sobraria 2.700 vezes 2, 5.400. Então não é pior cenário, mas dá para ser melhor, né? O que eu disse, dá para ser melhor, porque se eu tivesse trabalhado de maneira mais regular, pelo menos até a primeira quinzena ali, que tava muito bom de corrida, eu tinha faturado até mais, né? O problema foi que realmente eu dei uma perdida de foco. Perdida de foco não, né? Na verdade eu trabalhei bastante, 12, 14 horas. Teve dia que deu quase 16 horas trabalhadas. A questão é que teve alguns momentos, como eu tava dormindo muito mal e muito pouco, que eu acabei ficando esgotado e tive que tirar um momento para dormir mais e tal. E dormir mais é tipo 6 horas, 8 horas, né? E aí teve alguns dias da semana que eu comecei a trabalhar muito tarde também, por questões também dessas relações na questão de esgotamento e tal. Se essa corrida for dentro do condomínio eu cancelo. Parece que é. Enfim, se for dentro do condomínio eu cancelo. Não, já saiu daqui. Não, tá marcando que a corrida tá aqui e não aparece. Deixa eu ver. É
dentro do condomínio. Não senhor, vai ficar aí. Enfim, dava pra ser melhor. Inclusive os dias que acabou que eu não trabalhei bem foram justamente no final de semana. Então acaba que me prejudicou. Pelo menos os 2 finais de semana. O primeiro eu dirigi bastante, mas eu acho que no sábado eu falhei. E aí no outro final de semana eu acho que eu dei uma falhada na sexta, não sei, uma coisa assim. Sei que eu dei umas falhadas aí nos dias que não podia falhar. Mas, enfim, 8.100 faturado. Precisava de mais? Precisava, né? Não vou mentir não, precisava de mais. Mas não tá dos pior. E eu acredito que na hora que a coisa começar a dar uma aliviada aqui, vai ficar até mais tranquilo. Questão do carro elétrico, eu desisti, né? Meu carro é quitado e tal, então acho que não faz sentido. A economia é muita, mas eu não tenho energia solar em casa. Então assim, se eu tivesse, né, mais um kit de energia solar bom e residencial, com bateria, com tudo, não fica muito barato também. Então não compensa pra mim fazer esse investimento agora. E aí o carro elétrico, você não tem tanta autonomia. Eu tô rodando mais de 200 km por dia, então você fica meio escravo da recarga rápida, né? E aí a recarga rápida, ela também não é barata. É 50% do valor do combustível, por exemplo, digamos. Pode até ser mais ou menos 50%. Só que eu ainda ia ter a dívida do carro, né? Então o pessoal essa semana me deu uma engambelada falando que o Santander tinha aprovado pra mim um Dolphin GS, que não é o Mini, é o Dolphin normal, o grande, o que entrava no Black lá em São Paulo. Só que entrada de 4.000 e lá vai pedrada, quase 5.000 reais de entrada, e parcela de 2.700 de parcela. Aí eu falei, não, tô tranquilo. Primeiro que isso não é Move Brasil, né? Não é o Move Brasil. Move Brasil é sem entrada, parcelamento com juro de 1% e 72 parcelas e 6 meses de carência para começar a pagar. Aí você paga o juro, você não paga a entrada nem nada. Você paga o juro, que provavelmente deve ficar embutido nas 72 parcelas. Se não for isso, é 66 parcelas, porque aí tira de 72, passa para 66, né? E aí você começa a pagar lá no coisa, né? Na 66ª, se eu não me engano, se eu não estiver errado. Mas a lógica é essa, né? Tipo, aí a parcela fica mais alta, óbvio, porque vai embutir as 6 primeiras nas 66. Mas ainda assim não ficaria esse valor, né? 1% de juro. O crédito foi aprovado do Santander. Santander eu já tenho conta, então eu não teria que pagar TAC, não teria que pagar nada disso. Então as condições não são boas, não são favoráveis. Eu prefiro deixar quieto. Lógico que eu tô com um carro muito rodado e tal, mas ainda assim é melhor ficar onde eu tô aqui, que é mais seguro. Até porque eu tô planejando, né, pleiteando trocar de cargo, de emprego e tal. Então não faz muito sentido eu ficar querendo pegar carro novo, parcela cara, pra
depois ficar empacado nisso aqui, ficar preso, porque aí, querendo ou não, eu ia ter que me dedicar só nisso aqui, né? Eu não ia poder nem trocar de área. Ou se eu trocasse de área, o que eu ia fazer com o carro elétrico? Tipo assim, se eu trocar... Porque as opções que eu tenho é, por exemplo, trocar de área pra voltar pra estrada, né? E aí eu ia fazer o quê? Com essa dívida de carro elétrico, eu ia pra estrada e ia ficar pagando carro elétrico pra ficar parado aqui. Não faz sentido. Eu ainda tenho essa opção de ir pra estrada de novo, né? Eu tava esperando abrir uma vaga numa empresa aí determinada, mas tá dando alguns contratempos lá e tal. Eu tô esperando. E por que eu não fui caçar em outro lugar? Porque enquanto isso eu vou tacando o pau aqui para tentar tirar a diferença que eu preciso de dinheiro mês a mês aí. Aqui eu tenho mais ou menos o controle de quanto eu consigo ganhar e trabalhar, né? Fichado eu ganharia mais, mas eu não tenho controle de quanto mais, se vai dar, se não vai, né? Essa questão de transporte de carga é um pouco imprevisível também, né? Então você tem questões de, às vezes, enroscar carregamento, descarga e tal. E como você depende de comissão, pode ser que não dê bom. Pode ser que no mês você não fature tanto quanto você esperaria faturar. Estava eu dizendo, deixa eu ver se isso aqui é dentro do condomínio. É dentro do condomínio. Não vou dentro do condomínio, meu bem, não vou. Como estava eu dizendo, não... Aí tô esperando, né, a questão da empresa lá liberar a vaga e tal. Só que aí eu consigo ir correndo atrás aqui e consigo dirigir 12, 16 horas, né? E o transporte ele também não é garantido, né? Então tem essas questões de frete, de não sei o que e tal. Então pode dar muito bom, mas pode dar muito ruim, porque lá nessa empresa, por exemplo, as cargas elas são meio que garantidas, né? É meio que sempre a mesmo tipo de carga, quase que o ano inteiro. Então acaba que é meio previsível os valores, né? De ganhos e tudo mais. Sendo assim, tiraria livre mais do que eu tiro aqui, sem desgastar o meu veículo, né? Isso é importante também a gente observar. Aqui é portaria, eu vou. Isso é importante observar. Porém, é limitado, né? É limitado. Aqui, por exemplo, como eu disse, eu sei que eu tô fazendo uma média melhor do que essa de 1/3 do custo. Eu sei que tá sobrando mais do que 2/3. E mais do que 2/3 eu já começo a ter uma realidade de talvez cobrir minhas contas assim, de uma maneira um pouco mais eficiente. Então o ideal é que eu arroche mesmo aqui até dar certo de lá. De lá é garantido, assim, entre aspas, né? Também não é assim, é carga, transporte de carga, né? Pode quebrar caminhão, pode acontecer um monte de coisa, mas acaba que ia me favorecer por outros lados também, como a questão da retirada do imóvel, né? A compra do imóvel, que aí eu também já era meio que certeza que eu tiraria um imóvel aqui em Uberaba, né? Aí agora eu já não sei. Tem que ver com a corretora se dá para tirar em outra cidade. Talvez eu já aproveite até para mudar de cidade já, né? Eu não sei se eu quero ficar muito mais tempo aqui em Uberaba, não. Enfim, é isso, né?
Esse vídeo aí foi falando mais ou menos do faturamento de julho, né? E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, considere se inscrever, deixe seu joinha, ative o sininho das notificações e até o próximo vídeo.